boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo, Reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E o tema desse capítulo de número 65 é pedir. E o versículo que vai embasar a nossa reflexão de hoje é: Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedes. Esse versículo está lá em Mateus, capítulo 20, versículo 22. O contexto do momento em que Jesus diz essa frase é o momento onde a mãe pede a Jesus que ele conceda, né, para que os dois filhos dela pudessem sentar, um à sua direita e um à sua esquerda. Então Jesus responde esta frase a essa mãe, que não sabes o que pedes. André, o que o Emmanuel vai trazer para nós de reflexão a respeito dessa fala de Jesus aqui hoje? Emmanuel vai dizer a respeito que a maioria das pessoas vão até uma casa de oração para poder pedir. E que raros são aqueles que comparecem interessados no desejo do Senhor, ou seja, aquele desejo que Deus tem em relação a nós, que são que a gente adquira conhecimento a respeito do que a gente está fazendo da nossa vida, que a gente possa renovar valores íntimos, aquelas atitudes que a gente tem, que a gente reflita sobre isso, será que está sendo bacana o que eu estou fazendo? E para podermos saber aproveitar as oportunidades que a espiritualidade nos oferece, né? E Emmanuel diz assim: os homens deviam reconhecer nos templos um lugar onde aprender a fraternidade, o amor e a cooperação. Ele fala assim: só que quase todos preferem o ato de insistir, de ficar teimando, de impor a sua vontade e, de alguns casos, até que chega da pessoa querer subornar para poder ter os seus pedidos, as suas vontades ali resolvidas, né, ou atendidas naquele momento. E eles reclamam tanto que, às vezes, é permitido para eles essa experiência que eles desejam. E aí, quando eu li isso aqui, eu lembrei de uma passagem que tem nesse livro aqui, ó, Crônicas de Além Túmulo, que é do Chico com Humberto de Campos, que é o seguinte: tinha uma mulher que ela estava muito desgostosa da vida. Ela reclamava de tudo, da sua rotina, do seu trabalho, do seu dia a dia. Ela tinha perdido um filho, era viúva, então ela estava reclamando que a cruz dela estava um peso que ela não estava aguentando suportar. E aí ela rezava e ficava pedindo aquilo, que fosse aliviado aquele peso, porque ela não aguentava aquela cruz não era dela, que estava trocada, até que foi apareceu para ela um anjo em sonho e disse assim para ela: vem cá. E levou ela a um salão enorme. E lá tinha várias cruzes, de tudo quanto é tamanho, espessura e peso. E aí o anjo disse assim para ela, falou: olha, você pediu tanto que foi te concedido que você escolha a cruz que você quiser. E aí ela foi olhando, ela achou uma bem pequena. Ela falou assim: é essa aqui que eu quero. Quando ela pegou a cruz que ela foi trazendo, o anjo disse assim para ela: olha, atrás de cada cruz tem o nome do encarnado que tem que carregar essa cruz. Quando ela leu, tinha o nome dela. A cruz dela era do tamanho que ela tinha que carregar. Ela estava achando que a cruz dela era muito pesada, era muito grande, mas as dos outros estava muito maior do que a dela. Então, quando ela pega essa cruz, que ela achava que era a menor que tinha, mas já tinha o nome dela, o anjo disse assim para ela: agora vá e carrega essa cruz, porque ela já é sua. Você já escolheu ela.
né? E ela acabou escolhendo de novo, porque ela pensou, é a que eu vou dar conta. Só que ela não estava dando, então ela entendeu esse recado. Então, quando eu estava lendo essa reflexão, eu me lembrei muito dessa história. E aí, Emmanuel continua dizendo aqui o seguinte, que desses nossos pedidos, dessas nossas escolhas, digamos assim, estabanadas com muito ímpeto, que disso vêm os desastres, as dores e o tédio que nasce em nós pela incompreensão dos nossos deveres, porque a gente quer, mas quer o resultado, não quer o processo de fazer para conseguir, né? É igual, por exemplo, a gente vê uma pessoa tocando um piano, tocando lindamente um piano. A gente fala, nossa, eu queria tocar assim. Mas será que a gente queria todo o tempo que essa pessoa dedicou da vida dela, né? Abriu mão de certas coisas para poder tocar esse instrumento, para dedicar, né? Para sentir, digamos assim, essa dor de todo o processo, né? Dos dedos conseguirem fazer essa leitura que é tão natural aos nossos olhos, mas que para ele começou mecânico, até que o dedo foi destravando e conseguiu tocar de maneira tão fluida. E aí, Emmanuel coloca assim que adiantamos na herança que nos cabe. E aí ele traz o caso do filho pródigo, né? Porque daquele ato dele de querer logo a herança dele, porque ele queria rodar o mundo, ele queria viver o mundo, né? Porque no tempo certo, aquela herança ia chegar para ele. Então, ele teria mais maturidade para saber lidar com aquele dinheiro, com as situações que ia vir até ele, como que ele ia conseguir passar por tudo aquilo de maneira mais pacífica. E aí, Emmanuel diz assim: mas chega o veneno da irresponsabilidade. Então, quando esse pedido nosso vem num tempo prematuro, nós não temos responsabilidade para poder saber lidar com aquele pedido. É só a gente pensar assim, né? Quantas pessoas aí, vamos dar um exemplo bem material, quantas pessoas ganham dinheiro na Mega Sena e acaba com tudo, né? Não, porque não tem responsabilidade, não sabe fazer daquilo ali uma oportunidade para se saber viver, né? E aí, tem uma outra história aqui também, vou contar uma história aqui hoje, que eu achei interessantíssima. Ela é bem curta, é um diálogo bem curto de um moço com um velho, que está nesse livro aqui, ó, Ave Cristo, que é de Chico com Emmanuel. Que é assim, o moço também estava muito queixoso, reclamando muito a respeito da vida dele, de que ele não estava sendo olhado pelo Senhor, né, que o Cristo não estava dando um jeito de ajudá-lo. E aí o velho responde assim para ele: você aceitou o evangelho para que Jesus te sirva ou para você servir a Jesus? Então, quer dizer, a gente acha que Jesus é o quê? É um mordomo, é um empregado, é alguém que a gente pede e ele já traz, ele já entrega o que a gente quer. E aí o moço responde assim para ele: não, eu quero servir a Jesus. Então o velho responde assim: então reflete sobre os propósitos do Cristo e esquece dos seus desejos, né? Então, voltando aqui na nossa reflexão, é exatamente isso que Emmanuel está trazendo aqui, porque a maioria vai para pedir, né? Nas casas de oração, vai para pedir, não, eu quero pedir porque eu quero receber isso, quero receber aquilo, mas e se não tiver ninguém para trabalhar, para poder fazer essa casa funcionar? Como é que você vai pedir se não tem essa casa? Porque alguém tem que trabalhar para isso, para poder ter essa oportunidade de alguém ir lá e pedir. Só que depois que a gente pede, a gente consegue, a gente tem que ter, digamos assim, a caridade e a sensibilidade de entender, pronto, eu consegui. Agora, quem sabe eu posso ajudar para que outras pessoas venham aqui e também peçam. Então, acho que é isso que Emmanuel coloca aqui para nós, para a gente ter essa noção. Não tem problema nenhum a gente pedir, igual Jesus disse aí na frase. Não sabe o que está pedindo. A gente tem que saber o que pede. Quando a gente conseguir, a gente pensar, não, conseguimos. Agora, será que
conseguimos fazer alguma coisa para ajudar aqueles outros que também querem pedir? Ou nós vamos ficar sempre nessa fila aí de, não, eu quero pedir mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero só pedir? Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? André, selecionei aqui um trecho que diz assim: tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Então, o que Emmanuel diz aqui é o seguinte, que é preciso estar preparado para estar em cada etapa da nossa vida, como você até falou aí. A questão citou aí o caso de pessoas que ganham grandes dinheiro em jogos de aposta, né? E se tornam milionários e depois perdem tudo repentinamente, porque não está pronto para cada etapa da vida. A gente tem que estar pronto para carregar o nosso fardo. E por mais que às vezes a gente pensa assim, o fardo do outro é mais leve, eu acho que aquela vida ali é mais confortável, então gostaria de levar aquele estilo de vida. Mas a gente não está preparado para suportar o que é necessário para levar aquele estilo de vida. Então, nós não sabemos exatamente o que é melhor para nós. Então, a gente precisa, como Emmanuel diz aqui, ter a cautela no pedido e pedir, acima de tudo, né, essa compreensão da vontade de Jesus. Então, é preciso muito respeito também nessa forma de pedir, saber se nesse momento que a gente está pedindo essa ajuda, essa súplica, se nós estamos nos deixando subordinado às providências divinas. Porque nós precisamos estar subordinados aos desejos de Deus na nossa vida, de Jesus. Ele tem que avaliar, porque ele tem o poder de fazer isso para nós, né? Porque nós estamos aqui e realmente não conseguimos ter a noção do todo, né? Então, é importante que nos nossos pedidos de oração, a gente sempre, ao finalizar a nossa oração, que a gente sempre coloque a pedidos também que Jesus avalie a nossa situação e nos conceda aquilo que nós somos capazes, nós somos merecedores de receber. Então, E lembrar aqui, Duda, que na oração do Pai Nosso a gente diz: seja feita a vossa vontade, não é a nossa. Então, se a gente pede para ele a vontade dele é diferente da que temos. E aí, esses dias eu estava vendo o Haroldo falar a respeito das coisas, do que devemos agradecer, que é o seguinte: ele fala assim, nós devemos agradecer aquilo que nos veio de bom, o que nos veio de ruim, porque é para nos ensinar, e aquilo que nem nos veio, porque Deus nem deixou que aquilo chegasse até nós. Só que a gente não tem nem conhecimento disso. Então, o nosso agradecimento ele tem que ser feito por três coisas: por aquilo que chega de bom, o que chega de ruim e aquilo que nem chega, né? E que muitas vezes a gente não tem conhecimento e nem agradece por isso. Verdade, né? É importante ser lembrada a questão do agradecimento, né? Porque aqui está falando sobre a forma de pedir, mas é importante que em seguida de cada pedido a gente também faça um agradecimento, porque todos nós temos muito mais a agradecer do que a pedir, né? Nesse exemplo que você trouxe do Haroldo, né? É um agradecimento. Então, que nós possamos sempre lembrar durante a nossa semana de colocar a intenção, né, de pedir para que a vontade de Jesus seja feita na nossa vida e também vamos incluir junto um agradecimento. Nós temos muito a agradecer a Jesus, né? Até pelo aquilo que a gente ainda não sabe. Então, que a semana de vocês seja abençoada, seja uma semana de muito aprendizado, que a paz de Jesus esteja presente na vida de cada um de vocês. Na semana que vem, espero vocês para estarmos aqui reunidos para refletirmos o próximo capítulo. Como pedes? Até agora, nada pedistes em meu nome. Pede e recebereis, para o vosso gozo se cumpra. Uma fala de Jesus que está lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Até sábado que vem. Até sábado que vem a todos e que assim seja.